Olá, pessoal. Eu quero mostrar um livro para vocês hoje que eu li ontem. É um livro muito interessante. Eu estou aproveitando o feriado para colocar alguns livros que eu tinha comprado em dia. Eu li esse livro ontem. Ele é um livro muito interessante e ele tem a ver com o último review que a gente acabou de fazer sobre a Gestapo. O livro é esse aqui, ó. O livro se chama Quem Traiu Anne Frank. Ele foi escrito por Rosemary Sullivan. Rosemary Sullivan é uma escritora bastante conhecida, ela é professora na Universidade de Toronto. Ela tem dezenas de livros escritos sobre episódios da história. Talvez o mais famoso seja um livro sobre que se chama Filha de Stalin. Mas enfim, ela é uma pessoa bastante conhecida no mundo, principalmente para quem gosta de ler sobre biografias, né? Esse livro aqui, Quem Traiu Anne Frank, claro que ele parte do pressuposto que as pessoas saibam quem é Anne Frank, né? Porque senão, claro que ele fica totalmente fora de contexto, né? Ele é derivado de um outro livro que se chama O Diário de Anne Frank, que é talvez um dos livros sobre o Holocausto mais lidos no mundo inteiro, né? Então, para quem ainda não leu esse livro, né, eu diria que é um livro obrigatório assim para quem gosta de literatura, mas o Diário de Anne Frank, ele foi escrito, claro, por Anne Frank, né, o diário próprio dela, entre junho de 1942 e agosto de 1944, num período em que ela teve reclusa, em que ela teve escondida num esconderijo em um determinado lugar em Amsterdã, que depois eu vou explicar aqui para vocês porque esse livro fala sobre isso. Então, essa menina ficou com um grupo de outras pessoas durante 25 meses, mais de 2 anos, presa nesse esconderijo, e ali então ela foi relatando as suas experiências nesse diário. Claro que esse período, então, ali de 1942 a 1944, foi o período de ocupação nazista da Holanda, né? Então, nesse período, ela vai descrevendo ali todos os horrores que eles passaram ali, e esse livro ele já se transformou em peças de teatro, em outros livros também, em filmes. Então, para quem não leu, vale muito a pena. Esse livro, Quem Traiu Anne Frank, pessoal, ele começa em 4 de agosto de 1944, justamente quando as pessoas que estavam presas naquele esconderijo, elas são presas, né? Então, quem que estava naquele esconderijo? Estavam 8 pessoas naquele esconderijo, né? Tava Otto Frank, pai de Anne Frank, tava Edith Frank, a mãe, tava Anne Frank, tava a irmã dela, Margot Frank, tava Herman Van Pils, que era sócio de Otto Frank, tava a esposa dele, Auguste Van Pils, tava o filho deles, Peter Van Pils, que depois vai ter uma história muito interessante de amor platônico com a Anne Frank, né? E tava Fritz Pfeiffer, que era um dentista muito amigo de Otto Frank, que ele veio depois, na verdade, se esconder ali. Então, essas 8 pessoas, a família de Anne Frank, a família Van Pils e o Fritz Pfeiffer, estavam os 8 nesse esconderijo. Quando, em agosto de 1944, o esconderijo ele é invadido pela SS holandesa, né, divisão SD, a SS holandesa, chefiadas por um sujeito que ele vai ser muito conhecido também durante esse livro, e ele é citado em vários outros livros também, que é Karl Silberbauer. Esse Karl Silberbauer, ele coordenava uma parte da divisão da Gestapo holandesa. Então, eles invadem ali e aprendem essas 8 pessoas que estavam. Bom, Otto Frank, de toda essa evolução, ele foi o único que sobreviveu. Todas as outras pessoas morreram. Então, uma boa parte do que vocês vão ler nesse livro aqui é sob a ótica de Otto Frank, né? Tem uma biografia de Otto Frank, que é uma biografia muito interessante, que foi escrita por Carol M. Lee, que não tem nada a ver com esse livro aqui, né? É um outro livro que eu estou falando, que se chama The Hidden Life of Otto Frank, A Vida Escondida de Otto Frank. E nesse outro livro se descreve ali a personalidade de Otto Frank, dizendo que ele era um sujeito muito calmo, muito tranquilo, muito apaziguador, e isso foi muito importante para que nesses 25 meses que eles ficaram trancados ali, que ele conseguisse gerenciar essa situação, né? Vocês imaginam, então, 2 anos, mais de 2 anos, 8 pessoas escondidas dentro de uma casa muito pequena, né?
Muito bem. Nesse pedaço do livro também tem uma coisa muito interessante, porque se conta sobre uma personagem chamada Kitty, que Anne Frank inventou, criou essa personagem, tá no diário dela lá também, para ela conversar com essa personagem contando coisas íntimas. Nós estamos falando de uma menina que ela chegou na adolescência dentro desse esconderijo. Quanto ao Diário de Anne Frank, pessoal, também é importante vocês lembrarem que existem três versões do Diário de Anne Frank. Tem o primeiro, que é o diário propriamente dito, que a menina escreveu nesses 2 anos e pouco que ficou presa. Tem uma segunda versão que é quando Anne Frank, nos últimos meses ali, ela redige novamente o seu diário, né? Ela reescreve o diário. Por quê? Porque daí ela já estava começando a perceber que aquilo seria um documento que ficaria para a posteridade, que haveria uma boa chance dela morrer e que esse documento ficaria para a posteridade. E tem um terceiro diário, que é o diário de Anne Frank com as observações do Otto Frank, do pai dela. Este terceiro, que tem esses ajustes, essas observações do Otto Frank, é esse diário que é publicado no mundo inteiro aí, que mais de 50 milhões de pessoas já leram, né? Vocês precisam lembrar também, pessoal, que os judeus, eles migram da Alemanha para Holanda em três grandes levas, né? Uma primeira grande leva em 1933, que é quando, por ocasião da ascensão de Hitler na Alemanha. Depois, em 1935, por instituição das leis de Nuremberg, mais um grupo de judeus migra. Depois, em 1938, o livro fala um pouco sobre isso, né? Em 1938, existe uma noite que ficou conhecida como a Noite dos Cristais, que é quando um monte de lojas de judeus alemães são destruídas, milhares de judeus são presos, alguns são mortos, tal. Então essa terceira leva de judeus migra para a Holanda e é nessa migração que a família Frank sai da Alemanha e vai para a Holanda, né? Bom, em 1940, a Alemanha bombardeia a Holanda e a Holanda não enfrenta, não oferece resistência praticamente nenhuma. Em 4 dias ela apresenta rendição. Por que isso é importante? Porque nesse contexto, o Otto Frank, o pai da Anne Frank, ele tinha uma empresa em Amsterdã, que era uma empresa de temperos, de condimentos, né? E tem o endereço dessa empresa, isso é uma coisa que acaba ficando muito na mente do leitor, porque ele é citado muitas vezes no livro, né? Ficava na Prizensgracht 263. Então esse endereço Prizensgracht 263 ele é citado inúmeras vezes, por quê? Porque o esconderijo da Anne Frank ficava no mesmo endereço, né? Então, nesse momento, quando em 1940 e poucos, os judeus começam a sofrer sanções muito fortes na Holanda. Eles já não podiam mais andar de transporte público, tinham restrição para comprar alimentos, para comprar comida, tinham toque de recolher. Uma boa parte dos bens dos judeus já havia sido caçado também na Holanda, para mostrar a deterioração da condição deles. Em 1941, Otto Frank, pai de Anne Frank, recebe uma carta dizendo que ele provavelmente seria acusado por traição ao partido nazista. E é a partir desse momento que ele começa a construir o esconderijo na própria empresa dele. Então, o que ele pensou? Ele pensou assim, bom, todo mundo vai imaginar que quem está querendo fugir da Holanda fugiu para outro país, para a Inglaterra, principalmente e tal. O que eu vou fazer? Eu vou construir um esconderijo aqui na minha própria empresa e vou deixar uma pista falsa. Então ele deixa um bilhete ali, anotado o endereço na Suíça, como se realmente a família tivesse fugido para a Suíça para despistar a Gestapo holandesa. Mas na verdade mesmo eles estavam escondidos atrás da própria empresa. Então aí o livro é muito interessante porque ele vai contando assim, ele tem fotos mostrando como que era lá dentro, fotos não, ele tem descrições mostrando como que era lá dentro, quem ficava em cada lugar, coisa e tal, né? Em 1942, Otto Frank recebe uma carta dizendo que a filha dele, irmã de Anne Frank, a Margot Frank, teria que ser transferida para um campo de trabalho. E naquela ocasião todo mundo já sabia que esses campos de trabalho alemães, na verdade, eram campos de concentração, ou às vezes campos de transição entre campos de concentração. E é daí nesse momento, então, que Otto Frank pega a família dele, mais aqueles amigos tal, e migram para o esconderijo que ficava ali atrás. Essa parte do livro, pessoal, é uma parte muito tensa, porque ela começa a descrever os ajudantes, porque entendam que a empresa continuou funcionando nesse período, a tal da empresa de condimentos, e eles estavam escondidos num anexo atrás
da empresa. Então, haviam 4 pessoas ali, que eles chamavam de ajudantes, né, que eram pessoas de muita confiança de Otto Frank, que ajudavam levando comida, levando água, levando informações, coisa e tal. Mas era um momento muito tenso, porque como a empresa continuava funcionando, eles tinham que ficar realmente escondidos lá, inclusive cuidando do barulho, porque dependendo do que acontecia de barulho lá, as outras pessoas ouviam, né? Então, tem o capítulo 12 do livro, que se chama Anatomia de uma Invasão, que é talvez o capítulo mais tenso desse livro, porque ele começa contando ali desde as 9 horas da manhã e ele vai contando hora por hora, por hora, por hora, até o momento da invasão e da prisão de toda a família. E aí tem uma passagem muito interessante, porque quando o Carl Silberbauer eles invadem o esconderijo, o diário de Anne Frank cai no chão. E Anne Frank não consegue levar o diário, porque se ela tivesse levado o diário, esse diário certamente teria sido perdido, sido extraviado e tal. Então o diário ele cai no chão e tempos depois uma funcionária da empresa vai lá e recolhe e salva o diário dela. É só por isso que nós conseguimos ter acesso a esse diário até hoje, né? Então, aí a família de Otto Frank, eles são presos ali, essas 8 pessoas são transferidas para um campo, que é um campo de transição, tem um capítulo só falando sobre esse campo, que se chamava Campo de Westerbork, e aí então eles ficam alguns dias nesse campo de Westerbork e depois eles são transferidos para Auschwitz. Aí tem uma parte muito tensa da história, porque quando eles chegam lá, Otto Frank, Edith Frank, a esposa, e as 2 meninas, Anne e Margot Frank, eles são separados, né? Edith Frank, a mãe de Anne Frank, acaba morrendo pouco tempo depois de desnutrição, de desgosto e tal. Tempos depois, algumas semanas depois, Margot Frank e Anne Frank pegam tifo e Margot Frank morre de tifo e desnutrição. E 2 dias depois, Anne Frank morre também de tifo e desnutrição. Infelizmente, porque um mês depois, esse campo de concentração onde essas meninas estavam seria libertado, né? Então, enfim. O livro entra daí numa segunda parte, pessoal, que é sobre a investigação do caso arquivado. Essa segunda parte chama a investigação do caso arquivado. E aí fala então sobre a primeira traição, fala sobre os caçadores de judeus, que eram principalmente holandeses, que recebiam dinheiro para delatar judeus escondidos ali e tal. E aí a gente vai conhecer outros personagens nessa história, como o Willem van Mauren, por exemplo, que foi amplamente investigado, né? Esse Willem van Mauren trabalhava no almoxerifado da empresa de Otto Frank e, bom, enfim, ele durante muito tempo foi imaginado como o principal suspeito de ter delatado Anne Frank, mas na verdade depois foi visto que não, ele era só um cara que ele era provavelmente um ladrão ali, que trabalhava, enfim. A gente vai conhecer também nessa história uma outra pessoa chamada Lena Hartog, que era faxineira do escritório ali da empresa de Otto Frank. Também não se sabe exatamente qual foi a participação dela, se é que houve alguma participação em delatar o esconderijo da família Frank. Nós vamos conhecer também uma outra pessoa que se chama Anton Allers, né, ou Tony Allers. Esse é talvez o personagem mais misterioso de toda essa história, porque não se sabe nem exatamente qual a relação que ele estabelecia com Otto Frank. Nas agendas de Otto Frank tem um momento lá, até na biografia dele, que diz que ele deve a vida a esse Anton Allers, que esse Anton Allers teria salvado a vida dele, mas depois em outro momento se descobre que esse Anton Allers ele trabalhava como colaborador da SD, que era uma divisão da Gestapo holandesa. Então é uma história complexa dele, talvez ele chantageasse Otto Frank, não se sabe. Enfim, essa segunda parte do livro é uma parte bem mais pesada, porque ele é um livro histórico, né? Ele é documental, então ele vai contando ali exatamente as investigações como aconteceram. Eu vou mostrar de novo aqui para vocês, pessoal. Então, o livro é esse aqui, Quem Traiu Anne Frank, de Rosemary Sullivan. Ele não é um livro caro, ele é um livro muito fácil de achar, qualquer boa livraria tem. É um livro que eu acho que vale muito a pena ser lido. Um abraço.